Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística aponta 130 casos de censura a expressões culturais registrados em 2 anos e meio. Relatório sobre impactos da pandemia na educação mostra que lacuna educacional do país foi agravada durante o período. Em meio à crise sanitária, Bolsonaro incentiva empresas do setor de educação, mas rejeita investimento para escolas, professores e alunos. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Bolsonaro acompanhou nesta segunda, dia 16 de agosto, um treinamento das Forças Armadas, coordenado pela Marinha do Brasil, na cidade de Formosa, em Goiás. Depois da semana polêmica a respeito do voto impresso e do desfile de veículos militares em frente ao Palácio do Planalto, lá em Brasília, o presidente parece fazer vista grossa aos diversos problemas que o país enfrenta. Aumento da fome, a alta dos preços, crescimento do desemprego e a chegada da variante Delta são alguns temas intocados pelo governo. Miguel Stedley faz um breve comentário sobre os reais interesses de Bolsonaro. Confira. Embarque imediato. Mesmo perdendo a disputa pelo voto impresso, Bolsonaro retomou a ofensiva política que havia perdido para a CPI. No recesso parlamentar, coesionou sua base social nas redes sociais e no Congresso e manteve as Forças Armadas debaixo do braço com a ajuda do general Braga Neto. Os ataques ao STF agora servem apenas para manter a sua base radical em movimento, assim como foi com a cloroquina e com o voto impresso. Para quem acha que Bolsonaro não chega em 2022 dessa maneira, basta lembrar que foi assim que ele passou esses 3 anos, sem governar e apenas agitando seus seguidores. Já a esquerda precisa recuperar essa iniciativa política sem depender da segunda fase da CPI. A ideia de jogar parado e deixar que Bolsonaro se enrola funciona para alguns temas, mas para os problemas concretos da população, só a defesa da democracia e da sanidade não são suficientes. Se quiser retomar a ofensiva, é preciso voltar às ruas em breve. Mas além da vacinação, a esquerda vai precisar pautar também o aumento do preço do gás, da gasolina e dos alimentos, além do desemprego, trazendo propostas concretas para resolver essas questões. O governo de Bolsonaro não esconde as práticas de desmonte de alguns setores. Um deles é a cultura. Descaso e incêndio na Cinemateca Brasileira, filme censurado pela Ancine, perseguição política e intolerância a artistas. Entre 2019 e 2021, o Brasil acumula 130 casos de censura a expressões culturais. O dado é do MOBLE, Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística. Qual o tamanho da opressão à expressão artística no Brasil nos últimos 2 anos e meio? Quais experiências de restrição foram vivenciadas por artistas brasileiros? Para tentar responder essas e outras questões, foi criada uma plataforma que pretende reunir registros e desenvolver atividades sobre o direito à liberdade de expressão. Carolina Batailler nos mostra mais. Nacional. De 2019 a julho de 2021, foram registrados no Brasil pelo menos 130 casos de censura contra trabalhos artísticos. Os dados são do MOBLE, o Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística, uma rede que recebe esse tipo de denúncias e auxilia as vítimas. Mari Stockler, coordenadora da campanha 342 Artes, explica como funciona a plataforma. A gente fornece ali já de antemão no MOBLE todo um aparato técnico para a pessoa entender se ela está sob censura ou não. Ela entra, ela lê tudo aquilo, tal, tem muito conteúdo, aí ela percebe, realmente, eu fui censurado. Em 2021, o tradicional Festival de Jazz no Capão, realizado na Bahia, teve a captação de recursos negada por causa de uma postagem em rede social que descrevia o festival como antifascista. As barreiras ao acesso de recursos sem justificativa técnica, como nesse caso, são um exemplo de censura, como explica a advogada e diretora regional da ONG Artigo 19, Denise Dora.
Censura é quando a gente boicota, evita, proíbe, cria impedimento, cria obstáculo, dificulta. E isso vem acontecendo de uma forma consistente. Outra análise que a gente faz é a perseguição. É aquilo que acontece depois dos episódios, né? A criminalização das artes e dos artistas de rua, do grafite, do funk. De acordo com a advogada, os dados colhidos pelo Mobile permitem analisar a localização, frequência, caráter e autoria das ocorrências de censura. O que a gente está dizendo com a plataforma e com a análise dos casos é que não são isolados, que não são eventuais. É consistente, é regular, é com uso de recursos públicos, é censura e a perseguição. Com a chegada da pandemia, a educação no Brasil ficou ainda mais precarizada. Se por um lado existe um déficit, por outro, grupos empresariais com interesses financeiros particulares se submetem à qualidade do ensino, especulando a crise apresentada. Desde o início da pandemia, o governo de Bolsonaro vem alavancando investimentos de escolas, cursos e empresas que vendem material didático, priorizando, mais uma vez, o cultivo de uma boa relação com empresários. Afonso Bezerra conversa agora com o cientista político Lauro Almeida sobre um relatório produzido para mostrar os impactos da educação diante da crise sanitária. Entrevista Central. Olá, o convidado da entrevista central de hoje é o cientista político Lauro Almeida. Ele vai destrinchar aqui conosco as informações produzidas pelo relatório Corona Choque e a Educação Brasileira sobre os impactos da pandemia no ensino. Bem-vindo, Lauro. Obrigado pelo convite. Lauro, como o Estado brasileiro, em especial o governo federal, respondeu às adversidades criadas pela pandemia na área da educação? Ficou claro para nós nas análises e nos relatos de que, na verdade, não houve uma resposta adequada, né? O Brasil, diferentemente de outros países, não se preparou, apesar de saber que havia uma pandemia no horizonte, no início de 2020, não se preparou para a adequação do sistema educacional, não investiu, pelo contrário, implementou cortes no orçamento da educação, tanto em 2020 quanto em 2021. Portanto, não se preparou para entrar nessa situação e, ao mesmo tempo, não se preparou para sair, porque o que a gente viu foi uma pressão pelo retorno às atividades presenciais, sem nenhum investimento em infraestrutura, sem nenhum investimento em tecnologia da informação, para o ensino remoto ser adequado, e sem nenhum investimento sério na questão sanitária, né, e no esclarecimento da população. E de que forma grupos privados focados no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o ensino à distância se beneficiaram do esvaziamento de respostas do poder público à crise da pandemia na educação? Que estão de olho num filão da educação, né? Então, esses grupos, eles conseguiram, primeiro, eles mantiveram suas atividades de forma remota e ensino à distância, né? Eles investiram na plataformização do ensino, que na verdade não é uma novidade, mas eles intensificaram um processo que já estava em curso de transição das atividades e aulas presenciais para atividades remotas e no modelo ensino à distância também, portanto intensificou esse processo, precarizou a vida dos trabalhadores em educação, né, porque a plataformização significa também uma desregulamentação do trabalho dos educadores, que tem que fazer home office, que não tem um período, uma jornada de trabalho fixa, né? E acaba sendo também uma precarização do tipo de ensino, né? Porque a gente perde muito com esse formato, é um formato estandardizado, né? É aquilo que a gente chama, a educação se torna de fato uma mercadoria. Com as aulas remotas, professores foram deslocados para um novo regime de trabalho. Como isso afetou o desempenho destes trabalhadores? Então, em primeiro lugar, a gente teve um quadro geral de crise econômica que já vinha acontecendo desde pelo menos 2019 e se intensificou com a pandemia. Portanto, a gente já tem uma situação adversa para os trabalhadores em geral. Nós já tivemos antes, né, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que também criou condições adversas para os trabalhadores. Tivemos, nesses últimos anos, um processo inflacionário que acabou depreciando as condições de vida
também daqueles que vivem do seu próprio trabalho. E no caso dos trabalhadores em educação, nós tivemos também um cenário de desemprego muito agravado, justamente porque a gente houve esse fechamento de escolas temporariamente. O governo entendeu que era o momento de reduzir custos, que é completamente contrassensual. No momento que tinha que ter investimento, o governo entendeu que o ensino remoto era para reduzir custos. E, portanto, houve uma crise de desemprego muito grande entre os trabalhadores, o medo do desemprego. De que maneira as condições práticas impostas pela pandemia influenciaram um debate sobre novos modelos pedagógicos e de que forma agentes do mercado têm determinado os rumos desta reformulação? Essa questão é muito importante, né? Porque, de fato, a gente tem um desafio colocado na questão pedagógica brasileira. Há muito tempo, na verdade, a crise do modelo educacional brasileiro ela não começou na pandemia, muito antes, né? Era uma crise histórica, né? A afirmação polêmica do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao dizer que universidade é para poucos, gerou incômodo. Incômodo que exclui e não valida a inserção ao ambiente universitário por indígenas, quilombolas, negros e pobres, por exemplo. São muitos os desafios enfrentados para entrar numa universidade. Mais difícil ainda é se manter dentro dela. Faltam ações internas para o acolhimento adequado desses estudantes. Veja mais detalhes sobre o tema com Nayata Wani. Trilhos do Brasil. O universitário Carlos Tailan, da Bahia, está no 8º semestre do curso de Engenharia Agronômica. Ele é uma das primeiras pessoas da sua família a entrar na universidade pública. Ele ingressou através do sistema de cotas, mas ao longo dos 4 anos de estudo, tem encontrado dificuldade em permanecer na universidade. São questões financeiras, psicológicas e de estrutura que afetam a vida acadêmica do jovem estudante. A gente está inserido dentro de uma estrutura racista que tenta o tempo todo fazer a gente desistir do ensino superior, fazer a gente desistir da caminhada até o diploma, né? E a gente tem que o tempo todo estar tendo que se reafirmar dentro desse espaço, tendo que se mostrar mesmo para poder não ser engolido pela essa estrutura. De acordo com uma pesquisa do IPEA, o número de negros e indígenas nas universidades triplicou em 2021. Porém, os desafios para permanecerem neste espaço ainda são grandes. Para o pesquisador e professor da Unesp, Juarez Tadeu, é preciso pensar políticas públicas que viabilizem a chegada dessas populações até o final da graduação. É necessário que tenhamos uma perspectiva mais ampla para que os alunos possam ser acolhidos do ponto de vista acadêmico, nessas dimensões que nós apontamos, do ponto de vista material, sejam as condições de moradia estudantil, restaurante estudantil e auxílios para que eles possam se manter na universidade, mas, acima de tudo, do ponto de vista também da subjetividade. A união de 10 mulheres recifenses e o desejo de lançar as próprias histórias fez nascer um projeto. Esse projeto carrega como propósito a publicação e divulgação de obras literárias que muitas vezes carecem de recursos para realizarem esse sonho. Sonho que a jornalista e escritora Germana Acioli pôde concretizar a partir do lançamento da obra Não É Sobre Você. Confira. Parada Cultural. De forma independente, a gente está lançando esse livro com 10 mulheres que participam de toda a cadeia produtiva de um livro. E a gente está lançando num financiamento coletivo. A ideia é que se a gente conseguir bater a meta do financiamento, a gente também vai ajudar outras mulheres a lançarem os seus próprios livros e a contarem a sua própria história. Nesse livro, eu conto a minha história a partir de crônicas, poemas, contos, impressões sobre a cidade, sobre a minha maternidade, sobre eu, mulher, eu, moradora do Recife. Cada pessoa que fortalecer, cada pessoa que acreditar na gente, vai estar dando voz a essas mulheres também. Recado dado. Bom, o programa Central do Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.